Muito prazer, meu nome é Wander Garcia, eu sou advogado licenciado nos Estados Unidos, também licenciado no Brasil e fundador da Wander Garcia Law Firm, que é um escritório de advocacia nos Estados Unidos especializado em direito imigratório americano, e a gente trabalha para pessoas que estão em qualquer dos estados, aqui nos Estados Unidos, no Brasil e em qualquer parte do mundo. Hoje nós vamos falar do EB3. O EB3 é uma via para o Green Card, uma via muito, muito interessante para o Green Card. A gente vai perceber aqui que não é difícil ter os requisitos para que você seja elegível aqui para o EB3. Mas vamos entender então o que tem, né? A parte boa, a parte mais complicada que a gente tem que avaliar para ver se vale a pena para você. Vou falar tudo aqui para que você tenha informação completa e saiba se é para você esse visto aqui. Vamos começar sobre o que é, né? Tá? O visto AB3. Então, como a gente já viu, é um visto de imigração, ou seja, ele leva aí ao Green Card, que é uma residência permanente, tá? Residência permanente. Então não é um visto de trabalho simples de não imigrante. Ele é um green card. E o green card vai para sempre. Você continua com o green card, até vira cidadão uma hora e tá tudo certo. Tá? Diferente de um visto H1B, que é um visto de trabalho. Tem várias vantagens de tentar ir atrás de um H1B ou de um O1, que é um visto de trabalho também, ou de um L1, ou de um E2. Mas esse aqui já é o green card, com todas as vantagens do green card. Tá? É um visto baseado em emprego, tá? É um green card que você recebe porque você vai trabalhar aqui, essa que é a ideia. E qualificam, né, para este visto AB3 se você estiver em uma das subcategorias permitidas, que a gente já vai ver quais são, tá? Além de ter que estar numa subcategoria, tem que ser um desses três aqui, ó, a gente já vai ver, tá aqui embaixo. Você tem que receber uma oferta permanente de emprego nos Estados Unidos, tá? É uma oferta séria. A ideia, assim, não é que vai ter que trabalhar pro resto da vida na empresa, não. Mas é o contrário de uma oferta de trabalho temporária. É uma oferta de emprego permanente, tá? Essa que é a ideia. O interessado em receber uma oferta de emprego dessas e conseguir aí evoluir para o Web3, ele pode ele mesmo ir atrás da vaga, tá? Você conhece alguém aqui? Que tipo de relacionamento você já fez aqui? Já tentou fazer entrevista? Já tentou conversar com alguém? Tem um conhecido nos Estados Unidos? Enfim, você mesmo pode ir atrás da vaga, tá? Ou você pode buscar recrutadores de mão de obra, ok? Nesse caso, vai ter um custo, né, para essa operação. Alguma coisa que tem variado hoje entre $15.000 e $25.000 e ainda teria algumas taxas, tá? Taxas para dependentes, tem algumas taxas aí que exame de saúde, assim, nada grave, mas ainda teria alguma coisa aqui sobre isso. Quando você tem casos que o empregador não quer entrevista, tá? Você não precisa já estar sabendo inglês, sem problemas, quando não se quer entrevista, sem problemas se o inglês ainda não existe até, né? E a única coisa é que você tem um compromisso de chegar aqui com inglês pré-intermediário, bem tranquilo, hein? Tá? Até o final do processo, ok? Uma vez que você obteve esse green card, é recomendável que você fique ao menos um ano nesse empregador antes de você mudar de emprego. Ah, pode mudar de emprego? Pode, tá? Agora, tem gente que vai lá, consegue um empregador, né, via, por exemplo, um recrutador, o processo dá certo, pagou tudo direitinho, tem lá um empregador te esperando, a pessoa pega o green card, entra nos Estados Unidos e não vai para o trabalho, já está com o green card mesmo, né? Bom, você pode ter problema com isso. Lá na frente você vai pedir a cidadania, vão falar, e aí, qual é o seu histórico de trabalho aqui nos Estados Unidos? E aí não vai constar nada daquele empregador que foi o seu patrocinador para vir para cá. E isso vai soar estranho. A imigração pode ser que queira avaliar se não houve uma fraude da sua parte, o que está acontecendo ali. Então, ficar pelo menos um ano é uma coisa boa, né, de se fazer. Além disso, nos contratos que as empresas fazem para você
né, aí vir para cá e tudo mais, você assina, você tem um compromisso de ficar um tempo com o empregador. Esse compromisso ele pode ser quebrado, em geral, depende do estado, tá? Mas em geral admite-se quebrar porque ninguém é obrigado a trabalhar. Você não é obrigado, isso aí seria uma servidão, né, sobre uma pessoa. Não dá para a empresa entrar com ação te obrigando a trabalhar com base naquele contrato, mas talvez você tenha que pagar uma multa, talvez você tenha algumas limitações. Então, assim, bota na cabeça. Você conseguiu o Green Card pela via EB3, você vai vir para cá, você vai ficar um tempo lá com aquele empregador que te trouxe, né? E aí você procura outro emprego e você vai para o emprego melhor em seguida, sem problema algum, ok? Essa é a trajetória em geral das pessoas que vêm, principalmente quando vêm de recrutadores. Agora, se o seu emprego pelo qual, né, você veio para cá é um emprego que você que foi atrás, você conseguiu, em geral é um pouco diferente, geralmente já é um emprego melhor, vamos dizer assim, e a pessoa fica um tempo, mas também pode mudar, não tem problema nenhum, tá? A elegibilidade aqui, que são os requisitos para você, né, conseguir o EB3, né, cumprir, né, os requisitos aqui é bem simples, né, você vai ver o currículo da pessoa, aí vai depender do caso, né, experiência, tem caso que tem que ter diploma, mas é uma elegibilidade bem tranquila, bem tranquila mesmo. Tranquila assim, só tem o H1B, que não exige muita coisa, só tem um bacharelado ou uma experiência que equivale a um bacharelado, mas daí tem que ser uma experiência bem longa para valer, né? Aqui tem casos até do EB3C que experiências de menos de 2 anos já vão ser suficientes, só para você ter ideia. Experiência geral até, não precisa ser nada específico. Então, a elegibilidade aqui é tranquila. E a admissibilidade, que é assim, uma vez que você foi aprovada a sua petição de AB3, está tudo elegível, está tudo ok, também é tranquila, porque a admissibilidade é ver se você tem antecedentes criminais, se você nunca cometeu uma violação imigratória, tipo, já veio para os Estados Unidos e ficou além do tempo, essas coisas, né? É mais ou menos tranquila a questão de saúde, vai fazer um exame médico. Então, assim, gente, elegibilidade tranquila, admissibilidade tranquila. A grande questão aqui é conseguir uma oferta de emprego e ter a orientação correta, ter um escritório de advocacia correto, sem problemas, porque, assim, esses casos são quase sempre ganhos. É só fazer um trabalho, né? Vai ter que fazer uma certificação trabalhista, mostrar que aquele emprego está tendo falta aqui nos Estados Unidos. Isso aí é dia a dia de advogado, né? Então, é difícil dar errado aqui. Essa é a verdade. O EB3 é aquela coisa assim, líquida e certa. Tá, mas onde é que está o problema nisso? Bom, o problema é a questão do trabalho, tá? Tem trabalho fácil via recrutador e ok, né? Mas não vai ser um trabalho com salário assim tão alto, mas ok, para entrar aqui, para ganhar um green card, gente, sem frescura, né? Ok? E o outro problema, né, que você, se não for via recrutador, né, você vai ter que ir atrás mesmo da vaga e vai dar um pouco de trabalho. E o outro problema, agora sim, que nós temos aqui do EB3 é porque está demorando para conseguir. Né? Então, 3 anos, 4 anos, está demorando um bom tempo atualmente. Teve tempo que era muito mais rápido. Tá? Mas aí você vai pensar, vamos pensar juntos aqui. Se você fosse pegar um green card de uma outra categoria aí, pelo EB2, pelo EB3, pelo EB1, desculpa, né? Pelo EB2, gente, aí o problema está muito mais em cima, né? Você vai ter que mostrar habilidades extraordinárias ou habilidades excepcionais, ou vai ter também uma oferta de emprego, e também vai demorar, né? Quando tem necessidade de uma oferta de emprego, o EB2 normal vai ter a mesma demora aqui, né? Muito parecida, né? Não é exatamente a mesma, mas muito parecida com a do EB3. Vai ter que mostrar National Interest Waiver no EB2NIW, que é cada dia mais difícil de demonstrar, né? Claro, vai ter casos que eu entrevisto aqui que falam, não, esse caso aqui é um caso muito bom, sabe? Vamos EB2NW, vamos. Tem casos que vai ser EB1, tá sossegado. Mas tem uma zona cinzenta ali que tem que ver se vale a pena arriscar. E aí, num caso como esse, que não seja EB3, gente, difícil conseguir muitas vezes, dependendo do perfil, e vai demorar também. Então, por que não o EB3? Que é fácil, elegibilidade tranquila, tudo ok, maravilha, né? Vai demorar um tempo, mas é praticamente certo. Por que não EB3? Né? Essa que é a pergunta que você tem que fazer aí para você mesmo. E eu vou tentar ajudar você nessa resposta aqui, dando mais elementos. Bom, mas quais são as subcategorias aqui? Né?
Tem uma que é o EB3A, olha aqui, ó, EB3A. Tem uma que é o EB3B e a EB3C. EB3A é para Skilled Workers, tá? Que são trabalhadores qualificados. Okay? São pessoas que têm um treinamento, que têm uma experiência ali específica. São pessoas que têm uma qualificação ali. Não precisa ter faculdade, mas trabalhadores qualificados, tá? Tem que entender bastante, tem que ter um treinamento ali num dado assunto ou experiência forte naquele assunto, tá? Bem treinado naquilo. Tem esse AB3B que é para professionals. O que é isso? São profissionais com bacharelado. Então aqui vai ter que ter um bacharelado na área ali daquele trabalho para você entrar nessa subcategoria aqui. E tem other workers ou unskilled workers, tá? Que são os trabalhadores não qualificados. Então é para situações em que a oferta de emprego não exige um treinamento específico para você. Não existe, você não tem que ter tido um treinamento específico numa área, tá? Uma experiência específica numa área. O que você exige geralmente é 1 ano de experiência de trabalho, geral, entendeu? Geral, assim, nada específico, tá? É para casos que você tem menos de 2 anos de experiência geral como requisito para poder trabalhar. Tranquilo, né? Então são esses 3 casos. O que está bombando, na verdade, são esse aí, o unskilled workers, que são os trabalhadores não qualificados, são aquelas pessoas que vão trabalhar em fast food aqui nos Estados Unidos, seja na cozinha, seja servindo, seja limpando, né? Vão trabalhar em hotéis, vão trabalhar por exemplo, limpeza, tá? Várias situações que não requerem uma experiência específica em algo, um treinamento específico, apenas uma experiência geral de trabalho inferior a 2 anos. E para isso está faltando, obviamente, mão de obra aqui nos Estados Unidos, super complicado. Você vai às vezes em Starbucks aqui, tem uma pessoa atendendo, uma fila gigante, ela atende, ela cobra, ela faz, porque não tem gente trabalhando. McDonald's, então, é o rei aqui desse EB3C, né? Tá? Porque não tem, fast food está em pânico, né? Tá? Tem áreas do país que, assim, é caótica a situação em relação a isso. E aí, né, você está numa subcategoria que vai ter bastante oferta, tá? O salário aqui não vai ser muito alto, então vai ser salário de $10, de $11, né? Por hora, obviamente, né? Claro, se você, por exemplo, eu moro na Califórnia. Califórnia fast food é $20, entendeu? Tipo, o custo de vida é bem mais caro, mas tem alternativas, né? No começo, né? As pessoas aqui moram de um jeito um pouco diferente no Brasil. Às vezes você tem uma casa para as pessoas morando, bem organizadinho, tudo, até que você progride, aí você tem uma casa só sua, ou você mora no fundo, né? Numa casa de fundo. Então, assim, acaba que você tem que fazer um cálculo aí, entender uma área que vai ser melhor. Mas, de repente, você, mesmo para um emprego que vai dar $11 a hora, 12, mas tem de 15, tem de 18, tem de 20, tem que olhar, né? Gente, é 1 ano ali que você vai ter que ficar, né? E geralmente os brasileiros costumam ter uma qualificação legal, eles chegam, já viram até gerente do lugar, aí já ganha mais, né? Entendeu? Então, assim, é, tem que pensar, mesmo para uma situação assim que você acha, nossa, mas ganha tão pouco, estou ganhando isso aqui no Brasil, né? Tipo, por que eu estou indo para lá, né? Bom, muitas vezes não está ganhando isso aí no Brasil, não, né? Mas enfim, por que eu vou para lá? O custo é mais alto, tal, porque é uma grande oportunidade, né? E outra coisa, o cônjuge, ele recebe também o green card. E ele pode trabalhar mais livremente até já desde o começo num outro lugar que já está ganhando mais. Tá entendendo? Então, assim, vale muito a pena. Tá bombando essa área. Skilled workers, professionals, acaba pegando mais situações em que você foi atrás de um emprego e conseguiu, tá? Mas vamos entender melhor aí nas próximas telas. Começar então com o tal do skilled workers, tá? Que, como a gente já viu, né, é uma pessoa que tem uma experiência específica,
tem um treinamento específico naquela ocupação, tá? Naquela ocupação que tem a oferta de emprego ali, naquela ocupação que vai dar o green card para aquela pessoa. Então, é necessário possuir pelo menos 2 anos dessa experiência específica naquela área, né? Ou um treinamento específico naquela área. Então, você pega, por exemplo, aqui, ó, é alguém que está precisando contratar um motorista particular profissional com experiência comprovada de 5 anos. Você não vai contratar um motorista, né? Sem uma experiência. Você tem motoristas de idosos, tem motorista de criança, até mesmo gente que não é idoso nem criança. Então, está lá na oferta de trabalho dizendo, olha, precisamos de um motorista particular, profissional, né, com esses requisitos aqui, e tem que ter pelo menos, vamos supor, 5 anos de experiência comprovada, específica como motorista, tá? Ótimo. Então, entra aqui, ó, pelo menos 2 anos, aqui é 5, né? Tem que ter uma experiência comprovada naquela ocupação, na ocupação de motorista, tá? Então, por exemplo, o cozinheiro profissional, né, dizendo que tem que ter uma formação, 2 anos de experiência pelo menos. Opa, vai entrar aqui, tá? 2 anos de experiência específica ou até mesmo de treinamento, né, específico, tá? Ok, tá? Técnico em manutenção industrial, concurso técnico e experiência anterior. Vamos pensar que é isso que está sendo pedido. Está pedindo um carpinteiro, dizendo que tem que ter uma experiência de tantos anos como carpinteiro, trabalhador na construção, eletricista, encanador, operador de maquinário. Essas áreas geralmente requerem, né, no oferta de trabalho, na oferta de trabalho, uma experiência específica, né? Ninguém vai contratar um encanador se a pessoa nunca fez um trabalho desse. Tem que mostrar, em geral, as ofertas de emprego vão pedir uma experiência, pelo menos 2 anos, né? E por aí vai. Então, a ideia aqui, ó, skilled workers, tá? Pensa nisso. Nós temos o trabalho, né, que é oferecido aqui, como eu falei, tem que ser permanente, né? Não dá para pegar um EB3 com um trabalho de natureza temporária ou sazonal. Como eu falei, não quer dizer que você vai ficar lá o resto da vida. Apenas a empresa está oferecendo um posto de trabalho permanente, né? Ela pode te mandar embora também, tá? É só para diferenciar, como eu já disse, do trabalho temporário, aquele trabalho final do ano, para ficar 2 anos, 2 meses, 3 meses. Não pode ser para isso. Óbvio, né? Você está dando um green card para a pessoa via um trabalho temporário, tá? A vaga deve exigir a qualificação mínima de 2 anos, conforme descrito na certificação laboral, ok? Deixa eu depois eu falar dessa certificação. E o candidato deve provar a experiência, né? Olha aqui, ó, experiência, tá? Por meio de cartas de empregadores anteriores, isso é muito legal. A gente constrói essas cartas aqui, né, com base no relato do cliente. Ele trabalhou como motorista, né, para uma família, por exemplo, uma empresa. Então a gente vai fazer ou da construção, carpinteiro, eletricista, ou várias situações aqui. A gente vai então pegar os relatos, construir uma carta do jeito que a imigração gosta, tá? E aí o papel do cliente é pedir, né, para o empregador anterior, ou dizendo, olha, é possível fazer uma carta de recomendação. Eu tomei a liberdade até de fazer uma com o meu advogado, com base no que aconteceu, né? Mas obviamente que fica à vontade. Então as pessoas gostam de ajudar. Então elas assinam, não tem muito problema aqui não, tá? Contrato de trabalho, né? Registros profissionais, tem várias maneiras aí de comprovar essa experiência. Muito bem, skilled workers. Aí tem o EB3B, Professionals. Os critérios aqui é que você tem que ter um diploma de bacharelado. Não pode ser tecnólogo, tem que ser bacharelado, bachelor's degree. Ou o equivalente estrangeiro, né? Se você se formou no Brasil, obviamente que seu bacharelado é no Brasil, aí você tem que fazer uma avaliação aqui para ver se o seu diploma no Brasil de bacharelado é equivalente a um bacharelado aqui nos Estados Unidos. E geralmente é, tá? É um trabalho bem tranquilo, tem que pagar lá um valor, $150, depende, 200, depende da avaliadora, tem várias avaliadoras que são credenciadas, que são aceitas pela imigração, então tem que ter o diploma de bacharelado aqui. A vaga, né, que está gerando aí esse pedido aí de green card, deve requerer o diploma como exigência mínima real, tá? Aqui não dá para substituir por experiência, tá? Não é possível, porque
Lá no H1B, se você quiser ver o visto de trabalho H1B, é aquele que tem um sorteio, mas que também é tranquilo, né? Tirando o sorteio, é um visto bem tranquilo. Você pode combinar educação com experiência para chegar num bacharelado, tá? Você fez 2 anos de tecnólogo, mais 6 anos de experiência, isso equivale a um bacharelado. Tem umas combinações que dá para fazer, né? Aqui não. Aqui não é permitido substituir diploma por essas combinações aí. Tá? Tem que ser diploma de bacharelado mesmo, mas lembrando que pode ser um bacharelado no Brasil ou no país que você tiver feito. O empregador precisa provar que não há trabalhadores americanos qualificados para a vaga. Isso tudo, gente, é feito, né, no Labor Certification, que é um processo que a gente vai certification olhar daqui a pouquinho como é que funciona. É o tal do PERM. Aqui, ó. Tá? É um processo que vai rolar antes, né, de você pedir mesmo, né, a aprovação da sua petição EB3, que o governo americano, não é a imigração não, aí é o Ministério do Trabalho, o Departamento de Trabalho americano, vai entender se realmente não tem trabalhadores americanos para aquela vaga, vai entender se o valor de mercado do salário, né, que está sendo oferecido está correto ou não está muito baixo, né, para prejudicar o trabalhador americano. Tudo isso vai ser visto. Muito bem. Aqui no Professionals, você tem, por exemplo, né, bacharelado, então um administrador de empresa, com bacharelado trabalhando, né, vindo para trabalhar aqui na empresa americana, um engenheiro civil, contratado por uma construtora, um analista de TI, tá? Com diploma de ciência da computação, para uma posição numa consultoria. Então, olha, se você aí está pensando em EB1, EB2, H1B, né? Está pensando em O1, porque você tem um bacharelado, olha aqui, ó, a sua oportunidade aqui, tá? Basta ter o bacharelado e fazer equivalência. Mais difícil vai ser, na verdade, a oferta de emprego. Então, assim, olha que interessante que é esse EB3 aqui. Tá? Sem discutir habilidades extraordinárias, habilidades excepcionais, sem ficar lá entrando no mérito. Não tem muita discricionariedade aqui. Tá? A imigração é meio. Se tem lá os requisitos, ela vai ter que aceitar. Tá? Então, vale a pena, hein? Ok? E o que tem mais, né? Que as pessoas. Números absolutos aí é bastante gente aqui, como unskilled workers, né? Que é o EB3C, também chamado de Others Workers, né? Para encaixar aqui, para pedir um EB3, né, por essa via, por essa subcategoria, tem que se tratar de uma vaga, né, que uma empresa americana está oferecendo, que exige menos de 2 anos de experiência ou treinamento, tá? E pode ser até em outra ocupação, muitas vezes. Vai depender do que está sendo pedido ali naquele exatamente naquela oferta de emprego que está sendo feita. Então aqui vai ter muitos trabalhos manuais, braçais, operacionais, bastante trabalho operacional. Tem que ser, claro, né, uma oferta para um emprego permanente, né, em tempo integral, não é para coisa temporária nem sazonal, lembrando disso, isso vale para os três subcategorias. Tem que mostrar que tem dificuldade em recrutar trabalhadores locais, né? E isso tudo é visto no processo PERM, que a gente já viu, Labor Certification, vai ver essa parte, tá? Exemplos aqui são empregados de fast food, tá? E tudo aí dentro de um fast food. Fast food é rico, né? Toda hora, né? A gente, todo dia tem um monte de vagas espalhadas aí pelos Estados Unidos afora para trabalhar em fast food, que tem essas características aqui, que menos de 2 anos de experiência, treinamento e tal, e tal, e tal. É possivelmente o que mais tem. Mas também pode ser ajudante de cozinha num restaurante, cuidador de outro restaurante, né? Cuidador de idosos, lavador de veículos, limpeza e arrumação em hotel, enfim, limpeza industrial, muitas possibilidades aqui. A documentação necessária, né? Para você conseguir aí o Green Card via EB3. Do empregador, lembre-se, tem 2 momentos aqui, ó. Um é o momento do PERM. A ideia aqui do PERM
ou do Labor Certification, tá? É um processo que vai averiguar se está faltando mesmo trabalhadores nos Estados Unidos, por isso que vamos poder chamar estrangeiro, vai verificar se o salário oferecido está ok, tá? Então, o empregador ele vai ter que passar por essa fase, né? E vai ter que ter um PERM aprovado, né? Ele usa esse form aqui para isso lá no Ministério do Trabalho americano. Claro, vai ter ali um documento que é a oferta de emprego bem detalhada, do que é o emprego direitinho, salário, tudo bem, funções, bem detalhadinho, tá? Vai ter um outro formulário, que é depois de aprovado o PERM, né? Você vai fazer um formulário para ver reconhecida, então, uma daquelas subcategorias, né? Então, vai ver que você tem que ter experiência, 2 anos de experiência a mais. Você vai ter que passar por isso, que é o formulário I-140. Esse formulário é na imigração. O outro, como eu falei, no Departamento de Trabalho, que é o Ministério do Trabalho. Ok? Vai ter que comprovar capacidade financeira, né, da empresa, por meio de... E a imigração que vai ver, ó, junto com esse formulário. Então, impostos, balanços, carta contábil, depois a gente vai ver mais sobre isso. E vai ter que provar que teve tudo certo lá com o recrutamento e vai ter uma documentação disso, né? São documentos, então. Uma parte entra no PERM, outra parte da documentação entra no Form I-140. Uma parte, então, vai para o Departamento de Trabalho, né? Essa parte de recrutamento. A outra parte vai para a imigração. Você, o estrangeiro, a pessoa interessada em vir para cá e conseguir esse green card aí, se for o caso de professional, vai ter que ter diploma, né? E muitas vezes o histórico profissional da pessoa, né? Até porque tem que mostrar experiência, né? Se for diploma, tem que ver a questão da equivalência, as provas de experiência, cartas de empregadores e outros elementos que a gente já viu, documentos de identidade, passaporte, certidões, histórico imigratório, enfim, nada demais, bem tranquilo aqui, né? Como a gente está percebendo. Agora sim, como eu falei para vocês, tem uma primeira fase, olha só, desse processo todo até chegar ao Green Card, que vai ser uma fase que é chamada de PERM, tá? Ou certificação de trabalho, ou Labor Certification. O objetivo dessa fase é ver o mercado de trabalho como está, se realmente está faltando trabalhadores americanos, e aí vai ter que ser feito um recrutamento, vai ter que colocar anúncios para ver se tem gente interessada naquelas vagas. Nessa fase também vai se determinar o salário adequado, tá? E nessa fase também vai se protocolar a petição para ver se esse PERM vai ser aprovado. Então, essa é a primeira fase. A gente já vai ver. A segunda fase, uma vez que o PERM está aprovado, aí vem a petição I-140, que é para ver se você encaixa naquela subcategoria que você está falando. Você tem, por exemplo, mesmo aqueles 2 anos de experiência que estão sendo exigidos ali, tá? No Skilled Workers, por exemplo, ou se você tem bacharelado. É uma petição bem tranquila aí, né? A parte mais complicada dessa petição é provar que a empresa tem condições financeiras de te contratar. A gente já vai ver sobre isso, tá? Como é que isso é comprovado, ok? E no final, a terceira fase, vamos supor que é aprovado aqui, é aprovada a petição em 140, vai ter 2 opções. Se você já está nos Estados Unidos, você vai pedir um ajustamento de status, no momento que for possível pedir um ajustamento de status, tá? Tem que esperar um tal de priority date, que a gente já vai ver. Ou se você está no Brasil, você vai fazer o processo consular. Também tem que esperar para ver a data certinha que vai poder iniciar o processo consular. Ou seja, você vai fazer no consulado brasileiro, você vai apresentar a sua documentação de segurança, de antecedentes criminais, exame médico e tal, para poder vir para cá já com um green card. Tá? Então, são essas 3 fases, né? Processo de PERM, para ver que é no... lembra onde que é? Você sabe. Né? No Ministério do Trabalho americano, Departamento de Labor, né? Department of Labor, já entendemos qual é o objetivo. E 140 é na imigração, a imigração americana que vai analisar esse caso,
ver as subcategorias, se você está tudo ok, o empregador tem condições financeiras, existe e tal, está tudo certo com o empregador. E na terceira fase, quando tiver na data adequada, você ou vai ajustar o status se já está nos Estados Unidos, ou você vai fazer uma entrevista consular se você está no seu país, no Brasil, por exemplo, né? Vou falar dessa primeira etapa aqui, ó, certificação de trabalho, PERM, né? Ela tem 3 questões aqui importantes sobre ela. Primeiro, tem que ser feito um teste do mercado de trabalho pelo empregador, tá? O que é isso? É o recrutamento. O empregador aqui vai demonstrar que não há trabalhadores americanos qualificados para a posição. Como é que eu demonstro isso? Fazendo um recrutamento. Eu começo a colocar anúncios, a gente já vai ver como é que funciona. E aí eu coloquei anúncio, não apareceu ninguém, né? Então eu comprovei que não há trabalhadores americanos qualificados para a posição. E não vai ter mesmo, tá? Vai ser difícil que apareça. Tá? Se chegaram nesse ponto de fazer essa oferta dessa maneira, porque está com dificuldade mesmo. Outra coisa, né? Isso tem que ser feito seguindo as regras do Departamento de Trabalho americano, o Ministério do Trabalho, então tem que ser anúncios de um genuíno emprego, tá? De emprego verdadeiro mesmo, né? Porque, assim, se você está falando de um anúncio fake, meio só para poder chamar a pessoa, só para poder dar um EB3 para a pessoa, não vai valer. Ou então, se você está restringindo demais naquela oferta de emprego que está sendo anunciada, né? Restringindo demais, a ponto de que só aquele brasileiro ali vai conseguir, também não vai dar certo, tá? Olha só, eu não posso restringir em excesso, porque senão vai ter uma auditoria no meu caso. Tendo auditoria vai atrasar demais o caso. Por exemplo, se você bota no anúncio lá que tem que saber o português, pronto, é auditoria na certa, tá? Não precisa disso. Tem gente que fala, não, vamos colocar lá uma oferta de trabalho com as coisas bem específicas para dar direitinho ali, para não ter nenhum americano mesmo, para a gente garantir que não vai ter nenhum americano mesmo. Gente, né, tem que ser a coisa real. Não pode ter mentira. Mentir para a migração é encrenca, né? Mentir para o governo federal lá, Departamento de Trabalho, é encrenca. Não pode. O advogado também não pode fazer isso. Você também não pode querer que isso aconteça. Eu sei que você não quer. Eu estou dizendo o seguinte, não tem problema aqui. E você vai entender por quê. Olha só, esses anúncios, na verdade, gente, eles vão ficar... Primeiro que está faltando emprego nos Estados Unidos, né? Tá. Faltando gente para atender os empregos aqui nos Estados Unidos. Esse é o primeiro ponto. Tá? Não vai ter pessoas ali, né, que possam ser contratadas. E segunda coisa é que esses anúncios, você vai perceber agora, são anúncios que são feitos em lugares que ninguém vê, praticamente. Tá? Olha só, a lei vai exigir que os anúncios sejam feitos em jornais impressos, tem que ser impresso, hein? De grande circulação na cidade, na parte de classificados, por 2 domingos. Por exemplo, eu moro em Los Angeles, LA Times seria o jornal adequado aqui, né? Tudo bem? Então, assim, quem lê jornal impresso, né, e vai lá na parte de classificados? Quem? Né? Então, assim, não é por aqui que vão descobrir que tem esse emprego. Além disso, tem que colocar esse anúncio num banco de emprego do Departamento Estadual de Trabalho e deixar lá nesse banco por 30 dias consecutivos. O Banco Público de Emprego também ninguém olha emprego aí, né? Aqui na Califórnia tem um Call Jobs, ok? Que é Secretaria Estadual de Trabalho, né? O Departamento Estadual de Trabalho que organiza isso. Banco de empregos, né? Também. O pessoal procura emprego em outro lugar, né? Na internet tem lá umas empresas, né, que só fazem isso, de emprego, de oferta de emprego, tá? No local do trabalho, na empresa que está fazendo a oferta para você, tem que deixar também afixado, né? Geralmente é no mural ali do RH, tal, sei lá, em algum lugar, por 10 dias úteis, aquele anúncio. Tá? Às vezes tem alguém lá que conhece uma pessoa, então a ideia é deixar todo mundo saber que tem aquela oferta ali. E se a profissão é sindicalizada, você manda também para o sindicato, que também não faz muita coisa com esse anúncio, né?
Tem um anúncio adicional, uma situação adicional, que é quando a vaga exige bacharelado. Lembra lá dos professionals, né? Aí tem que ter mais 3 medidas adicionais por um tempo razoável, dentre as seguintes medidas. Você escolhe 3 aqui, ó. Colocar a oferta de emprego no site do empregador, também é um lugar que ninguém vê. Para arrumar emprego, você não vai no site da empresa, geralmente, tá? O site de emprego já vê, né? Uma feira de carreira, você coloca lá, né? Rádio, TV, mais complicado até pelo custo, né? Um jornal técnico específico da área que também ninguém lê, um anúncio numa universidade aí, talvez, depende de como é feito, ou o Headhunter, tá? Então, assim, você está percebendo, né, que, primeiro, eu vou deixar claro, né, se a empresa está indo atrás disso, está oferecendo emprego e tudo mais, não tem americano para aquilo, tá? Então, já é um dado, assim, bem claro. E na prática, quando coloca esses anúncios, o que eu estou dizendo para você é que além de já não ter americana, talvez até tenha um ou outro, mas esse um ou outro não vai tomar conhecimento disso. Então, o que acontece em geral na prática é que isso aqui passa tranquilo, sem estresse. Tudo dentro da lei, tudo correto, tudo adequado, tá? Maravilha. Esse é um ponto. O recrutamento, que na verdade é um teste de mercado de trabalho aí pelo empregador. Segundo ponto tem que determinar o salário adequado. E aí é um outro procedimento separado do recrutamento chamado Prevailing Wage Determination. Esse PWD aqui, ó, tá? O empregador deve obter um PWD do Ministério do Trabalho também, que é o Department of Labor, e que é uma aplicação que você faz lá no Ministério do Trabalho, dizendo qual é a função, descrevendo ela direitinho, né? Dizendo qual é o salário que você pretende pagar para aquela função, e o Departamento de Trabalho vai apenas dizer, né, vai avaliar e tal, e vai dizer se ele está de acordo com que aquele salário oferecido está ali no range, ok, né? Está ali dentro do mercado, ok? Então, essas duas coisas têm que ser feitas. Elas podem ser feitas em paralelo para ganhar tempo, tá? Porque enquanto você está fazendo o recrutamento, tá? Vai demorar um tempinho aí. Você pode estar já pedindo para o Ministério do Trabalho, o recrutamento ali interno, né? Ali na empresa, faz esses anúncios e tudo mais. O advogado que acaba ajudando na criação disso aí tudo, tá? Só para você entender. Vai orientando a empresa, vai pegar na mão mesmo para a empresa fazer isso tudo certinho, do jeito que o governo vai querer, tá? Mas esse recrutamento, então, é no contexto ali da empresa, fazendo os anúncios, fazendo o que é para fazer, cumprindo os requisitos direitinho. Mas a determinação de salário você tem que mandar para o Ministério do Trabalho e às vezes demora 3, 4, 5 meses lá. Então, uma técnica, né, que é legal usar é fazer isso tudo ao mesmo tempo. Aí você poderia dizer, tá, mas e se o salário que eu estou oferecendo nesse recrutamento, que é o salário que vão analisar se é o salário adequado, né? E se não for considerado adequado, vai ter que fazer o recrutamento de novo. Mas óbvio, né, que se a ideia é ganhar tempo, vai se fazer de um jeito, né, que vai ter que ser o salário adequado já para ganhar de primeira aqui, tá? Não vai ficar tentando vários salários até. Faz o salário certinho, que não vai dar problema, e faz o recrutamento em paralelo, que ganha tempo. Pô, numa dessa você ganhou 5 meses aí, numa brincadeira dessa, tá? Então, tem advogado que não faz assim, mas, enfim, né, fica a notícia. Tem que respeitar, né? Às vezes a pessoa quer primeiro fazer isso aqui, determinação no salário adequado, 5 meses aqui esperando, tá? É tempo, hein? E depois vamos fazer o recrutamento, também vai dar um tempo. E aí, depois que tem essas duas providências aqui, tá? É que você protocola também no departamento de trabalho. Eu estou ainda falando só de PERM, né? Ó, certificação de trabalho. Você protocola lá no departamento de trabalho esse form é aqui, 9089, para o departamento de trabalho analisar. Então eu vou submeter, então, enquanto empregador, o pedido de certificação trabalhista, o advogado vai fazer esses forms, né? Eu tenho que esperar 30 dias do fim do recrutamento para fazer isso, tá? Que é o cooling off period.
E o processamento pode levar meses ou até mais de um ano nessa terceira parte aqui. Por isso que quanto mais tempo eu ganhar nesse 1 e 2, melhor, porque depois ainda vai ter essa parte final aqui, que vai analisar tudo que eu fiz, se meu recrutamento estava ok, né? Vai pegar esse PWD, ok, vai estar aprovado, vai ter outros elementos ali da empresa, vai ter algumas documentações que tem que ser colocadas, tudo coisa dia a dia que o advogado sabe fazer, orienta a empresa e faz também, claro, né? E faz o protocolo. Maravilha. Então vamos imaginar que eu tenho um caso ganho na parte número 1, que é a parte do PERM, aqui, ó, a certificação de trabalho, tá? Ganhei. Geralmente o cliente ele já vai ficar super feliz. Que legal, ganhei, meu PERM tá, foi aprovado, né? Show de bola. E não teve auditoria, né? Porque a auditoria atrapalha, demora mais. Então é uma comemoração. Essa é uma parte chata, né? Aqui, que tem que estar tudo certinho, né? Não tem nada muito difícil na B3, na verdade, mas é de se comemorar mesmo. É muito bacana, tá? Bom, eu tô com o prêmio resolvido, tá aprovado. Show de bola, tem uma decisão lá dizendo que tá aprovado. Agora eu vou para a segunda fase, que é a petição I-140, que também vai ser mais ou menos tranquila, porque você vai ter que discutir agora se eu estou na subcategoria. Por exemplo, se for unskilled, você tem que mostrar quase nada, né? Que tem uma experiência mínima aí, né? Se for professional, que tem o bacharelado, né? Também tranquilo. Se for skilled professional, skilled worker, né? Aí você tem que provar que tem aquela experiência, aquele treinamento em algo específico por mais de 2 anos. Esse tem um pouquinho mais de trabalho, que vai ter que ter algumas cartas ali, alguns documentos adicionais, mas tranquilo. E comprovar que a empresa tem condições, né, de bancar esse empregado aí que ela está trazendo, dando green card, hein? Olha aí, green card não é fraco não, tá? Então, vamos lá. Vem então essa parte da petição I-140, então aprovado o PERM, o empregado submete o formulário I-140, empregador, né? Empregador. Formulário I-140 à imigração, comprovando aí, ó, que a vaga é genuína e está aprovada pelo Departamento de Trabalho do Governo Federal. Que o candidato atende aos requisitos do cargo, tá? E que a empresa tem capacidade financeira para pagar o salário oferecido. Tem várias maneiras de comprovar que a empresa tem capacidade financeira. Essa é a parte crítica aí do processo, tá? Porque dependendo do tamanho da empresa, isso aqui pode sim gerar uma dificuldade. O resto é trabalhoso, né? Fazer um negócio desse, você já viu também, né, da encrenca, mas em termos de ganhar o caso, tá? É mais ou menos tranquilo, tudo que eu estou falando, mas essa aqui vai ser uma parte que tem que ser bem cuidada. Então, por exemplo, você pode falar, por exemplo, que a pessoa já trabalha na empresa. Tem gente que já trabalha na empresa, com visto de trabalho lá, qualquer H1B, né? E aí ela está agora aplicando para conseguir o Green Card, pelo EB3. Se já trabalha lá, o salário da pessoa já está sendo pago. Então, é uma maneira de comprovar. Se a pessoa não trabalha lá, maior parte dos casos, né? Você vai ter que ver o lucro líquido daquela companhia, net income. Então, tem uma parte do imposto de renda da companhia que mostra qual é o lucro líquido dela no último imposto de renda. E vai poder se ver também durante o ano se está repetindo o desempenho. Então, se tem um lucro líquido suficiente, se o lucro líquido foi de $200.000, $300.000, e o salário da pessoa vai ser de $90.000, é claro que tem margem para contratar mais uma pessoa. Você pode também ver o saldo positivo entre o ativo e o passivo corrente da empresa. Então, às vezes a empresa não teve lucro, mas ela tem patrimônio, né? Se o patrimônio supera, o ativo corrente supera o passivo corrente, resolveu também o problema. Então, tem uns campos certinhos lá da declaração de imposto de renda para verificar isso. Se a empresa tem mais de 100 funcionários, por exemplo, tá? Basta o financeiro da empresa testar a capacidade de pagar, então é mais simples, tá? E, gente, não é necessário lucro positivo todos os anos, não, para uma empresa contratar pelo EB3, tá? Mas apenas uma evidência sólida que ela tem uma capacidade financeira, ok? E aí, ó, foi o PERM, fui aprovado, petição em 140, quer ver se eu estou dentro da subcategoria e tem a empresa capacidade financeira, foi aprovada. Agora eu estou no passo final, que é o ajuste de status. Se você está nos Estados Unidos, como eu já tinha dito para vocês,
ou processamento consular, se você estava no Brasil, no país de origem, você vai fazer pelo consulado esse passo final, né? Então, candidato nos Estados Unidos, submete esse Form 485 aqui nos Estados Unidos. Candidato fora, faz o processo consular, tá? O problema vem agora. Tá, então, você viu que a B3 é uma maravilha, né? Tudo certo. Até mesmo conseguir um emprego não é difícil se você for pelo unskilled worker. Não vai ser difícil, tá cheio de emprego aí, né? Não se exige nem inglês na maior parte deles, não tem dificuldade, não tem entrevista. Para trabalhar no fast food, pensa assim, para facilitar aqui, no hotel, alguma coisa assim, limpeza ou arrumação. Fast food é servindo pessoas, ou até na cozinha, depende, né? Ok. Então, você percebeu que a B3, tudo muito facilitado. Mas, por que tem esse mas, né? E eu já tentei falar disso no início, vamos ver se eu consigo deixar mais claro agora. Temos um problema, que é o tempo, tá? Você ganhou tudo. Ganhou o PERM. Com base no PERM, você entrou com a petição em 140, ganhou. E 140, né? Ganhou. E agora nós vamos ter que analisar o seu priority date. Ok? Se o seu priority date, e a gente vai entender o que é isso na próxima tela, né? Mas já vou adiantar, é a data que você protocolou aí, né? Esses documentos, ou um ou outro, a gente já vai ver daqui a pouquinho. Se essa data aí, né? Por exemplo, que a imigração recebeu a sua petição em 140, tá? Se essa data ou tem o PERMA, né? Aqui, ó, foi entrado antes. Se essa data estiver corrente, tem um boletim que é publicado mensalmente pela imigração de quais datas são as datas correntes, você já pode fazer o ajustamento de status se você já está nos Estados Unidos, está com, de repente, até com F1 aqui nos Estados Unidos, um estudante, né? Ou com visto de trabalho aqui, H1B, tá? Ou um O1, ou o que for. Você já vai poder entrar com ajustamento de status. Mas se não estiver corrente, você vai ter que esperar. Tá? Vai ter que esperar, continua com o seu visto de estudante, continua com o seu visto de trabalho, e espera que uma hora vai chegar o seu priority date. Né? Mesma coisa consular, você está no Brasil esperando, você fica acompanhando para ver se o seu priority date está corrente ou current. Quando estiver, você vai poder marcar, né, a sua entrevista lá de processo consular e ir para a galera, né, para poder receber o seu green card, tá? Um dado interessante é que depois que está aprovado o seu I-140, aprovado, tá? Você pode até mudar de empregador. O novo empregador pode, né, fazer um novo processo para você, mantendo o priority date do seu caso original. Isso é importante porque tem gente que fala, tô com medo porque de repente fui eu que fui atrás do empregador, de repente o empregador vai dar para trás, e aí como é que eu fico? Não, você pode, uma vez que tiver, né, aprovada a petição, e 140 você está esperando, o priority date, o empregador fica de saco cheio, não quer saber mais de você, mas você pode arrumar um outro empregador e vai manter aquela data lá, e vai ser bom que você já ganhou uns 2 anos aí, até mais às vezes, vai ficar mais perto de você conseguir chegar à data aí de pegar mesmo o seu green card via processo consular ou ajustamento de status, tá? Então a notícia é boa. Agora, se você for naquela categoria unskilled worker, você não tem que se preocupar tanto, porque essas empresas, na verdade, tem uma rotatividade muito grande, então ela está sempre precisando. Ela vai fazendo isso com anos e anos de antecedência para poder sempre ter funcionário à mão ali, então não se preocupe. Né? Em geral, não tem problema disso, mas se tiver, você garante, né, o priority date. Bom, vamos entender então, né, melhor isso. Então, o que é priority date? Eu acho que você já entendeu, mas agora vamos dar definições e tal. Gente, priority date, uma data de prioridade, pensa assim, é a data, tá, que reserva a posição do beneficiário na fila.
É a data que você tem, você está com aquela data ali, é a data que reserva você na fila. Na fila do quê? Na fila para pedir o seu ajustamento de status, se você estiver nos Estados Unidos, tá? Ou de pedir o agendamento, de fazer o agendamento da entrevista consular, se você estiver no Brasil, e de poder ser expedido um green card para você. Porque às vezes, depois do ajustamento de status, vão expedir um green card para você, tem que estar no priority date. É uma data de reserva, né? Mas qual é essa data? Como é que eu sei qual é a minha priority date? Qual é a minha data? E as pessoas decoram qual é a data dela, né? Delas. Olha só, se você está num caso de EB2 ou de EB3, que a nossa aula aqui é de EB3, né? Com PERM, né? Que tem esse PERM aí, o seu priority date, é uma boa notícia aqui, ó, é a data em que o seu form ETA 9089 foi recebido pelo Departamento de Trabalho. Vamos recapitular. No PERM tinha um recrutamento, que eu faço lá anúncio de emprego. Depois tinha o que no PERM? Junto, por exemplo, né? Ou antes até do recrutamento. Ver qual é o valor do salário adequado, tá? Aí, se eu tenho um recrutamento, já foi dito que meu salário está adequado, o salário que eu estou oferecendo para a pessoa, né? Eu vou protocolar, lembra disso? Aquele form. Lá aonde? No Departamento de Trabalho americano. Na data em que ele receber o form, essa é a sua priority date. Tá? Então você vai pegar um recibo, o advogado vai ter, né? O recibo daquilo pelo Departamento de Trabalho americano e vai falar assim: esse é meu priority date. Tá? Maravilha. Já quando você tem outros casos, né, de EB1, que não é essa aula, mas só por curiosidade, né, o EB2NW ou o EB2 no Schedule A, e a data, o seu priority date é a data em que o seu Form 140 é recebido também pela imigração. Gente, ainda bem que no EB3 é bem antes o seu priority date, porque quanto antes for o priority date, melhor, né? Porque, imagina, depois que é recebido pelo DOL, o seu caso, ele vai ficar mais um ano aí, vamos supor, né? E aí, depois que você vai entrar com o I-140, então, ainda bem que é um ano antes, né? Que você vai ter o priority date do seu caso. Maravilha. Vou falar da dinâmica, então, do priority date de novo, só que agora mais, né? Para você entender, assim, na prática. A sua data, você tem uma data lá, né? Vamos pensar que você tem um form que foi recebido no dia 1º de fevereiro, vou colocar uns anos para trás aqui, em 2023, só para... Tá? Então, esse é o seu caso. Tá? O seu form ETA aqui, ó, foi recebido pelo Departamento de Estado aqui no dia 1º de fevereiro de 2023. Tá bom? Vamos lá. O seu priority date, que é esse, ó, 1º de fevereiro de 2023, deve estar current, ou corrente, né? Para você já sabe, iniciar um ajustamento de status, marcar uma entrevista ou pedir a expedição do seu green card. Tá. Então vamos lá. Você já ganhou o seu PERM. Você já ganhou o I-140. Só está faltando aquele passo final, e é sobre esse passo final que tem que ter o priority date. Porque para fazer a primeira parte, não tem que ter priority date nenhum. Para fazer a segunda, não tem que ter priority date nenhum. Esse passo final, que é ou ajustamento de status, se você estiver nos Estados Unidos, ou consular, se você estiver fora, é aí que eu tenho que ter o priority date. E claro, o passo 4, que é a expedição do green card, né, que é depois do ajustamento aí, no final vai mandar expedir. É daqui em diante que o priority date tem que estar corrente, tá? Para essa fase de ajustamento de status ou processo consular e expedição do green card que tem que ter o priority date corrente para você avançar, tá?
que é entrar com pedido de ajustamento de status ou marcar a audiência lá, a entrevista, né, do processo consular e efetivamente pegar o seu green card. Tá? Então, só para repetir, o priority date tem que estar corrente ou current para iniciar um ajustamento de status, marcar uma entrevista consular ou expedir um green card. Tá? Para ser corrente, a data do seu priority date, sua data, ó, guarda aí, ó, para ficar fácil. 1º de fevereiro de 23 foi quando o advogado protocolou lá aquele form no Departamento de Trabalho. Para ser corrente o seu priority date, no caso concreto, a data que você tem, ó, 1º de fevereiro de 2023, deve ser anterior ou igual à data listada no Visa Bulletin do mês em que se está. Então, todo mês, né, janeiro, fevereiro, março, tem um Visa Bulletin que vai ter uma data dizendo, olha, vou até dar um exemplo aqui. Vou pensar que chega aí, sei lá, no mês de maio, né, 2025, tá? Isso é tudo fictício aqui, só para a gente visualizar, tá? Você pega o boletim lá, né, dos vistos, e está escrito Priority Date. Agora está em 2 de fevereiro de 2023, tá? Para o seu visto aí, o EB3, né? Porque é por visto. Então você olhou lá, aqui, pegou lá, botou no Google, Visa, Bulletin, não sei o quê. Na verdade, nessa altura o advogado já contou para você, mas vamos pensar que você está olhando lá e fala assim, deixa eu ver agora como é que tá, né? Olha, tá corrente agora os casos, olha só. Para a data de 2 de fevereiro de 2023. Que coisa boa! Que notícia maravilhosa! Porque se o boletim está dizendo que para EB3 agora está corrente 2 de fevereiro de 2023, se a minha data, que é o meu priority date, tá? O meu PD, for anterior a isso ou igual a isso, que é a redação da lei, né? Eu vou poder marcar a minha entrevista do processo consular. E, consequentemente, vou poder pedir meu green card. Logo que eu passar na entrevista, já vou receber. Na verdade, eles estampam uma coisa no passaporte, depois você entra nos Estados Unidos, depois você recebe o green card mesmo, né? Mas, olha que coisa boa. O dia que eu pegar o boletim, eu que estou com o 1º de fevereiro de 2023 como priority date, e tiver lá, vamos supor, 2 de fevereiro de 2023, eu vou falar assim, nossa, 1º de fevereiro, que é meu PD, é anterior a essa data, poderia ser anterior ou igual, tá? Então, tá corrente. O meu PD, meu priority date, tá corrente nesse boletim. Vamos que vamos. Aí o advogado já vai fazer o ajustamento de status, né, se você está nos Estados Unidos. Ou ele já vai agendar, né, a sua entrevista no consulado. Tem um monte de coisa para fazer aí, mas vai poder fazer. E aí depois você recebe o green card. Você está corrente agora, tá? Maravilha, né? Mas como é que eu faço lá no boletim, quando você estiver lendo esse Visa Bulletin? Como é que aonde eu olho? Porque você vai ver que tem 2 tabelas. Tem uma que chama Dates for Filing e Final Action Date, tá? Cuidado que quando a tabela que está escrito Dates for Filing, tá? A data do boletim que tiver lá, por exemplo, 2 de fevereiro, indica se é possível iniciar um ajustamento de status, ok? É isso. Não indica que você já pode ter um green card na sua mão, mas pode iniciar um ajustamento de status. Já a tabela que tem Final Action Date, a data que tiver lá, vamos supor que é essa aqui, ó, 2 de fevereiro de 2023, indica que é possível tudo. É possível, claro, o ajustamento de status, né? Claro, até antes já era possível, porque essa data aqui é anterior. Geralmente está mais favorável aqui no item 8, né?
É possível marcar a entrevista consular e é possível expedir um green card. Já tem green card reservadinho para mim ali, tá? Muitas vezes, até para ajustamento de status, a imigração manda aplicar esse final date. Então tem que olhar, né, se naquele momento a administração imigratória está mandando usar o final action date ou dates for filing para o ajustamento de status. Mas, gente, assim, para receber o green card mesmo e marcar a entrevista consular, você sempre tem que olhar nessa tabela aqui, ó, Final Action Date. Ela que vai te dar a data corrente e você vai comparar a data corrente com o seu Priority Date e vai ver se você já pode fazer entrevista consular, já pode pegar o seu Green Card também. É isso aí. Esse é o EB3. Assim, resumo do resumo. É muito fácil cumprir os requisitos de EB3. São casos que geralmente são ganhos. Não tem que entrar em mérito do passado da pessoa, se ela é especial, extraordinária. É muito subjetivo, às vezes, isso, né? Tem currículos que vai ficar numa zona bem cinzenta. Ou não consegue, né? Porque a pessoa está ainda criando as experiências e as habilidades dela numa dada área. Então, é muito tranquilo tudo isso, tá? Para o EB3. É muito tranquilo fazer todo o processo para o departamento de trabalho concordar que o recrutamento está ok, que o salário está ok. É só a empresa estar disposta mesmo a fazer a parte dela, o advogado dá tudo certinho ali para ir fazendo o caso. A princípio, também não deve ter problema com a empresa ter capacidade financeira, porque ela não estaria brincando com isso se ela não tivesse, mas dá para trabalhar, tem várias maneiras de mostrar capacidade financeira, várias maneiras. A oferta de empregos, dependendo da área, também tá na mão. Você está aí, ó, não precisa nem saber inglês, nem tem uma oferta de trabalho na mão, certo? Olha, se você está disposto a vir para cá para ganhar um green card e de repente ter um emprego que ganha meio mal, né, para você ficar um ano ali, e aí o seu cônjuge, se tiver cônjuge, já vai poder trabalhar, então ele arruma um emprego melhor que você, né, em geral. Fica um ano ali e pronto, aí você vai para a galera, aí você abrir a sua própria empresa depois disso, você pode trabalhar para uma outra empresa, você vai ter liberdade, tá? Então também não vejo assim isso como um fim do mundo, você pode até se preparar para isso, para vir aqui para ganhar um salário inicial assim não tão bom nesse caso, né? Nesse caso de unskilled worker. E aí o que tem de dificuldade, porque eu gosto que você entenda todo, é que esse é um processo que vai demorar, tá? Teve tempos que já foi 1 ano e meio, 2, tudo isso aí. Agora nós estamos falando de 3, 4, às vezes até mais. Parece que tem uma tendência de melhorar, e ficar um período menor, um período total, né? De todos esses passos aí que eu estou falando. Mas vale a pena iniciar. Aliás, você pode iniciar com o EB3 e fazer outros processos também. Quem ganhar primeiro leva. Mas ele é uma coisa mais certa de fazer. Tem cliente que faz, tá bom, eu vou pegar o EB2 NW e vou pegar um EB3 também. Tá? Vamos ver o que vai dar. Vai demorar um bom tempo aquele EB2 NW e de repente não vai dar certo ou vai dar. Se der, ótimo, morreu, nunca mais, né? Mas não deu, mais 1 ano e meio ali, de repente já tá com o quê? Com o EB3 na mão. Então vale muito a pena pensar nessa possibilidade. E cada caso é um caso, né? Eu estou falando aqui de informações gerais para você. Temos que entender a sua situação e eu realmente estou disposto a te ajudar, né? Você pode marcar uma consultoria aqui com a gente, uma conversa, para a gente entender o seu caso, ver se tem outras opções melhores para você, ver se essa opção encaixou e está legal, tirar todas as suas dúvidas, a dúvida da sua família, que tem que estar todo mundo na mesma sintonia, e eu falo com famílias. Eu gosto de falar com quem é aquele que está interessado, ou aquela que está à frente ali, que está agitando aquele assunto, né? Mas eu converso com a família, falo a real mesmo e falo de uma maneira bem honesta mesmo, para a pessoa saber o que é aquilo. E aí, entendendo aquilo, fica mais fácil decidir. Tá? Então, conta com a gente, tem nossos contatos aqui. Entre em contato, marca, né, para a gente conversar. E até a próxima aula, né? Se você for assistir, tem outras tantas aulas aí
legais sobre imigração, ou até uma conversa aí que a gente vai fazer. Tá bom? Um grande abraço e até mais.